Obrigado, senhor presidente. Meu bom dia a todos. Cumprimento os coordenadores científicos, ministro Reinaldo e ministro Neff, idealizadores desse evento. Cumprimento a desembargadora Daldice, conselheira do CNJ, assim como o doutor Fernando Matos, colega juiz federal e também conselheiro do CNJ. Meus cumprimentos também a todos os coordenadores da conciliação, os juízes federais que atuam, advogados, defensores públicos, que participam, estudantes, que nós temos aqui um grande número de estudantes também, e como falou o nosso ministro Reinaldo na abertura e coordenador científico, nós temos que mudar justamente essa mentalidade desde os bancos escolares para que a gente consiga construir uma cultura da conciliação e de mediação no nosso país, e essa mudança se dá através dos bancos escolares, através dessas disciplinas ministradas a partir das universidades, deixando de lado um pouco só a cultura do conflito, para também focar e trabalhar mais a cultura da solução alternativa ou a solução consensual dos conflitos. Bom, eu agradeço a doutora Daldice pela preferência, assim eu terei mais tempo para falar, porque se ficasse por último, certamente, né, doutor Fernando, não teria muito espaço, assim eu poderei me alongar um pouquinho mais. Pois bem, eu vim para falar justamente da questão da regulamentação um pouquinho aqui para voltar. Um pouco ruim aqui. Para falar da regulamentação da conciliação no âmbito da Justiça Federal. Um pouquinho aqui. Como é que volta esse... Acho que ele... Pedir ajuda aqui para o Guerreiro para poder mudar aqui os slides. Muito bem. Então, a questão que nós temos era a seguinte: o Conselho da Justiça Federal, como órgão de cúpula da Justiça Federal, até então não estava tomando, ou não estava tendo protagonismo dentro da Justiça Federal, no sentido de ter uma regulamentação específica e trabalhar e fazer uma uniformização dentro da Justiça Federal no âmbito da conciliação e mediação. Pois bem, a partir então do novo Código de Processo Civil, a partir da Lei da Mediação e da nova regulamentação dada pelo Conselho Nacional de Justiça, com a Resolução 125 e a emenda número 2 que houve, dentro da Justiça Federal, através da participação dos coordenadores de núcleo dos tribunais, a Corregedoria de Justiça passou a tratar, então, de ter essa regulamentação, porque cada tribunal, embora já atuando, embora cumprindo as diretrizes do CNJ, não tinha dentro da Justiça Federal uma organização mais efetiva. Então foram aprovadas agora no início de maio, duas resoluções. Não tem outra forma disso aqui? Não funciona ou passando os slides lá embaixo? Não está funcionando. Eu queria que fizesse o primeiro slide para mostrar a resolução. Por favor. Página 1. Página 1, por favor. Então foram aprovadas duas regulamentações específicas, quais sejam a 398, que criou a política de conciliação no âmbito da Justiça Federal. Então, criando toda uma estruturação do sistema de conciliação e também da forma de treinamento dos instrutores, dos conciliadores e mediadores para atuar na Justiça Federal. E também a Resolução 397, que cria o Fórum Nacional da Conciliação e Previdenciário, como uma forma de implementação e com o Fórum Nacional, nós fazermos as parcerias, fazermos o diálogo interinstitucional com todos os entes públicos em que tem relação com a Justiça Federal, para que a conciliação se efetive no seu dia a dia, porque nada adianta uma legislação bonita, normas bem redigidas, se nós não tivermos uma forma de nos reunirmos periodicamente, estabelecermos em conjunto com os órgãos envolvidos, Caixa Econômica Federal, INSS e outros entes envolvidos, e a União, para
estabelecermos de que forma vamos tratar conciliação e mediação no âmbito da Justiça Federal para que ela seja exitosa. Nós não podemos, por exemplo, eu vi algumas reclamações de colegas, e eu acho que isso é muito triste num momento como esse que a gente está no novo Código de Processo Civil, recebendo ofícios dizendo de procuradores dizendo que não farão conciliação e mediação em nenhum dos processos, então que não fossem sequer designadas audiências. Então, muitos colegas relacionaram isso. Acho que nós não podemos já sepultar o novo Código de Processo Civil. Na verdade, por quê? Porque é possível nós conciliarmos ou fazermos mediações no âmbito da administração pública. Senão não teria sentido nenhum esse novo Código de Processo Civil, esse novo olhar que está se estabelecendo. Pois bem, então nós temos, através dessas duas resoluções hoje, os parâmetros normativos a serem seguidos no âmbito da Justiça Federal. Eu vou começar a tratar um pouquinho pela resolução 398, que trata, então, da política judiciária, que nós tratamos aqui como solução consensual de conflitos. Muito bem. Nessa organização, e seguindo, então, diretrizes também estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, nós temos a previsão de centralização de estruturas judiciárias. E aí, dentro dessa centralização, nós vamos ter nos tribunais os núcleos de conciliação, estruturando e organizando em cada tribunal, e nas subseções judiciárias as centrais, que serão os que vão implementar essa conciliação. Nós temos a questão também focada na adequada formação e treinamento dos servidores e conciliadores, e assim também o aperfeiçoamento de magistrados. A ministra Nancy já mencionava há pouco, na sua palestra, a importância do treinamento, que, na verdade, qual é a nova visão do Código de Processo Civil? Não é o que o juiz passe o seu tempo fazendo o tempo todo audiências de conciliação. Ele poderá fazer audiências de conciliação, poderá dirigir uma mediação, quando ele achar necessário e conveniente. Mas a regra é que essas audiências, essas sessões, sejam conduzidas por pessoas treinadas e que não serão os magistrados, poderão ser servidores ou voluntários. A Justiça Federal, ela vai usar muito a figura do voluntário, de pessoas que não têm vínculo com a Justiça, mas que querem trabalhar nessa atividade. Então, na atividade de conciliador ou mediador. Mas, para que exerça essa atividade, qualquer uma dessas pessoas, elas vão ter que passar por um treinamento. Eu não posso pegar uma pessoa que chega lá, se inscreva na Justiça Federal, dizer, eu quero ser conciliador. Pai, não, muito bem, e vai direto para uma sala de audiências e começar a fazer audiências de conciliação. Isso não é possível. Nós temos uma estrutura necessária de treinamentos, que nós vamos ver que são no mínimo 40 horas teóricas, e um estágio supervisionado que vai de 60 a 100 horas, para, a partir daí, estar preparado para conduzir uma audiência, uma sessão, conforme é previsto. Por quê? Porque a conciliação não pode ser naqueles moldes que antigamente se adotava, de chegar na sala e se quer ter uma apresentação entre as partes, se quer quebrar aquele momento de tensão e já tentar jogar a conciliação, sempre pelo menos descobrir o que é o conflito, o que está sendo tratado naquele momento. Então, esse é um treinamento, todos que terão que passar, para poder trabalhar dentro dessa nova filosofia do Código de Processo Civil. Então, o Conselho Nacional de Justiça fará isso juntamente com os tribunais e as sessões judiciárias para que tenha esse treinamento. E também acompanhamento de dados estatísticos, que é muito importante. Nós temos aí um número de processos crescente, um número altíssimo, nós temos que ver até que ponto nós vamos evoluir na conciliação, se nós vamos crescer no número de processos conciliados e, muito mais do que isso, reduzir o número de novos processos, porque tanto a conciliação como a mediação, ela é prevista também na fase pré-processual, umas iniciativas que já ocorriam antes do Código de Processo Civil, mas que agora passam a ser já também previstas e regulamentadas no novo Código como possíveis à pré-processual. Pois bem,
Então, como eu estava comentando, a atuação de promover a conciliação e a mediação, ela se dá em qualquer fase, antes do ajuizamento do processo, após o ajuizamento como primeira fase do processo e a qualquer momento durante a tramitação. Pode estar o processo no STJ e o ministro resolver fazer uma conciliação, como a própria ministra Nancy mencionou, ou pode estar lá no seu início, após o ajuizamento, que é a fase que o Código de Processo Civil coloca como a primeira a ser realizada. Então, os núcleos permanentes, conforme a organização, são vinculados aos tribunais. Nós temos 5 tribunais regionais federais no país e cada tribunal tem o seu núcleo. Na verdade, nós já temos eles funcionando. O nome que cada tribunal adota, isso é irrelevante. Nós estamos tratando aqui, no âmbito de resolução, com o nome de NUPENEX, mas não quer dizer que possa ser usado como SISTICOM, Gabinete da Conciliação, enfim, o nome é irrelevante para efeito da definição. O importante é o papel que eles possuem. Já os centros judiciários de solução consensual de conflitos de cidadania, que o Código de Processo Civil prevê, esses serão instalados em todas as subseções judiciárias da Justiça Federal, de forma obrigatória, onde tiver 2 varas ou mais. Onde tem uma só, é dispensável a instalação, mas onde tiver 2 varas instaladas, pelo menos terá que ter um centro. O papel do centro ele é fundamental, porque o centro ele vai dirigir tanto conciliações pré-processuais, como também conciliações processuais, depois do ajuizamento da ação. E quando for uma vara única, num local mais distante, então, há previsão de núcleos ou de centrais regionais que possam atender a essas subseções menores, para que isso seja, então, também efetivado e não fique sem essa estruturação de conciliação. Pois bem, essas unidades teriam que ter uma estrutura mínima de funcionamento. Então, um grande problema hoje no Judiciário e qualquer órgão público federal está na criação de cargos, né? A criação de novos cargos é um problema. A ministra Nancy defende, por exemplo, a criação de uma carreira específica de conciliadores com concurso público para conciliador, para atuar especificamente nisso. Esse talvez seja o ideal mais a médio prazo, porque hoje, nós, na situação em que nos encontramos, do país como um todo, nós temos uma dificuldade muito grande de criar novos cargos e até mesmo de prover cargos vagos. Para vocês terem uma ideia, nós temos concursos em andamento, até mesmo para juízes, com cargos vagos, mas que não poderão ser preenchidos esse ano por falta de dotação orçamentária. Então, esse é um problema que se apresenta no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, e que nós temos que encontrar, então, alternativas para superar essa situação que não nos permite aumentar a estrutura. Mas, de qualquer forma, os centros judiciários terão que ter pelo menos um servidor qualificado, treinado, para que esteja capacitado tanto para realizar sessões, como para fazer o atendimento, a triagem dos processos e assim por diante. Tendo um servidor, poderá ter dentro desses centros vários conciliadores voluntários. Então, quer dizer, não é que o centro vai funcionar com uma única pessoa, não. Vai ter um juiz coordenador desse centro, vai ter servidor, pelo menos um em cada, o ideal é que tenha mais de acordo com o número de processos de cada subseção judiciária, e os conciliadores que atuarão voluntariamente, que também passem por esse treinamento. Então, essa a ideia, essa é a proposta dentro da organização. Dentro dessas centrais de conciliação, poderão se fazer toda a tramitação, ter um rito próprio do processo, desde realizar perícias, expedir alvarás, a homologação de acordos, tudo isso será possível, será permitido dentro dessas centrais de conciliação. Por quê? A ideia é o processo ser distribuído, vai para a central da conciliação tentando a conciliação, se for lide previdenciária, pode-se inverter, como hoje já acontece,
quando é benefício por incapacidade, até antecipar uma perícia judicial para que a audiência de conciliação se viabilize com uma perícia prévia, indicando existência ou não de incapacidade. E, a partir daí, havendo uma solução consensual, o acordo é homologado na própria central de conciliação, pelo juiz, que é o juiz que fica como coordenador, é a expedição de, se for o caso, de RPV, a requisição de pequeno valor para pagamento dos atrasados, e assim por diante. Então, o processo sequer precisaria tramitar na vara, eventualmente, como um processo comum. Bom, também há a previsão, e aqui, da criação de um agendamento eletrônico de audiências e distribuição de conciliadores e mediadores em cada região. Nós temos que, cada vez mais, trabalhar com a parte de audiências, até mesmo a realização das audiências, não só o agendamento, já tem projetos já em piloto, em andamento, porque a quantidade de procuradores públicos, por exemplo, para participar em todas as audiências é insuficiente. Temos casos de locais que têm subseção e que não têm procurador, temos casos também competência delegada, que muitos processos, caso previdenciário, que tramitam e não têm procuradores. Então, as próprias audiências virtuais serão uma solução, assim como a questão dos próprios agendamentos. A questão dos treinamentos, e que é a atribuição do Conselho da Justiça Federal através do Centro de Estudos Judiciários. Nós definimos na Resolução 398 os parâmetros curriculares dos cursos. Esse parâmetro curricular, ele está em sintonia também com o que o CNJ estabelece de parâmetro curricular mínimo a ser obedecido. Então, qual é a ideia, o que se pretende com esses cursos, com esses treinamentos? O curso teórico, que é a primeira fase para alguém se tornar conciliador ou mediador, ele é um curso com duração de carga horária mínima de 40 horas. O Centro de Estudos Judiciários está trabalhando para que esses cursos sejam à distância. Então, nós teremos os cursos na plataforma de EAD, no sistema Moodle, que é utilizado pelo Conselho da Justiça Federal, onde servidores e conciliadores que serão selecionados para serem treinados possam fazer essa parte teórica à distância. Mesmo sendo à distância, terão instrutores que farão a tutoria desses cursos, que farão, então, um diálogo para melhor preparar esses interessados, essas pessoas que irão estar envolvidos nesse treinamento. Então, essa é uma primeira etapa. E o Conselho da Justiça Federal, então, estará envolvido, está preparando este curso. Uma segunda etapa, feito o curso teórico, esse conciliador, esse mediador, terá, então, que se submeter ao estágio supervisionado. O estágio supervisionado, de acordo também com previsão do Conselho Nacional de Justiça, ele se dará com, no mínimo, 60 horas de atuação junto aos centros de conciliação ou propriamente alguma vara, não tiver centro de conciliação ainda instalado, e terá que realizar audiências. Primeiramente, ele vai estar numa condição de observador das audiências que estão acontecendo. Depois, ele passa no papel de conciliador ou mediador adjunto. Fará junto com alguém que já é conciliador, para ele aprendendo novas técnicas. E, por último, ele fará, então, suas audiências sozinho. Ele, como a pessoa responsável por aquela audiência, por aquela sessão, de forma a concluir o seu treinamento. Essas audiências serem realizadas passarão por um relatório e terá um juiz ou um outro servidor que será o responsável por esse acompanhamento, que nós chamamos, então, de instrutores da conciliação e mediação. E nós estamos também trabalhando, ministro Reinaldo,
que nós deliberamos nisso, de criar, inclusive, o acompanhamento dessas audiências de uma forma que seja virtual. No que sentido? Nós vamos criar numa plataforma também do Moodle um acompanhamento para cada um dos conciliadores ou mediadores em treinamento, onde ele vai inserir os seus relatórios, onde a pessoa, ou o juiz ou o servidor, que é o instrutor, vai poder acompanhar periodicamente. Também há a previsão de, eventualmente, no seu instrutor não puder estar próximo do treinando, de serem filmadas algumas dessas audiências e inseridas nessa plataforma do Moodle para que o instrutor consiga fazer o acompanhamento. Por quê? Porque nós não teremos instrutores em todas as subseções onde precisarão conciliadores. Então, quer dizer, pode ser que alguém vá atuar numa seção mais distante, onde só tem um juiz federal que não tem um curso de instrutoria, ele não vai poder validar esse curso e dar a certificação para esse conciliador em treinamento como tal. Tem que ser dado, tem que ser vai ser avaliado pelo instrutor. Então, dessa maneira, e para evitar também muitos deslocamentos, nós estamos criando um modelo que foi deliberado no encontro que se teve em 2 dias anteriores, da supervisão do estágio de 60 horas, também podendo ser feito de uma forma à distância, permitindo com isso a melhor qualificação e a possibilidade de termos tantos conciliadores quanto os necessários na Justiça Federal. Também é o objetivo e é uma das questões importantes que o Centro de Estudos Judiciários está trabalhando, é a questão dos cursos para magistrados. Quando alguém passa no concurso da magistratura, ele tem que fazer a sua formação inicial, de 480 horas de formação inicial, antes de ir atuar onde ele for lotado para exercer as suas atribuições como juiz. Pois bem, nessas 480 horas de treinamento, necessariamente, ele vai ter que passar por treinamento voltado à questão de conciliação e mediação. Por quê? Ele pode ser aquele juiz que passou no concurso, que na sua faculdade ele não teve nenhuma disciplina de conciliação e mediação, nunca atuou nos 3 anos de prática jurídica na mediação e conciliação, e ele ingressa, ao ingressar, passar no concurso público, ele ainda não tem uma formação específica também. Então, dentro do curso de formação inicial, ele receberá também uma carga horária voltada a isso. Posteriormente, nós temos dentro da formação de magistrados a formação continuada, que ela é voltada depois da conclusão da formação inicial. O que acontece? Cada juiz, é bom falar isso também porque nós temos muitos estudantes aqui, então ele passa no concurso, faz a formação inicial de 480 horas no mínimo, começa a exercer a sua atividade e ele tem, durante o período de vitaliciamento, que passar por mais 60 horas de curso a cada ano. Concluído o período de vitaliciamento, então, para que ele possa ser promovido, ele possa ter ascensão dentro da carreira, ele tem que fazer mais 40 horas de treinamento ou de cursos de aperfeiçoamento a cada ano. Então, nesses cursos também, a ideia é valorizar cursos voltados à área de conciliação e mediação, dentro desse projeto da aprovação da resolução. Bom, aqui no artigo 14 dessa regulamentação, então, para mencionar, está a questão de quem pode atuar como conciliador e mediador na Justiça Federal de 1º e 2º grau, que a resolução trata, que são pessoas capacitadas e nomeadas na forma dessa resolução, desde que inscritos no cadastro de conciliadores e mediadores. Então, aqui nós temos um cadastro de conciliadores e mediadores, um cadastro nacional a cargo do CNJ e outro cadastro que vai ficar a cargo dos tribunais. Então, tanto o curso pode ser ministrado pelos tribunais, pelas sessões judiciárias, e pode ter o seu cadastro de mediadores e conciliadores, como também poderão ser feitos cursos fora dos tribunais,
e a pessoa conseguir e obter o seu cadastramento no Cadastro Nacional do CNJ e podendo atuar, então, não só onde ele realizou o curso, mas também em outros tribunais. Então, essa é a ideia também do cadastro, para que as pessoas sejam escolhidas ou sejam designadas para atuar como conciliadores e mediadores, passando pelo cadastro. A Justiça Federal, por essa resolução, vai dar a prioridade para designar como conciliadores e mediadores nos processos que tramitam, pelos que foram treinados pelos respectivos tribunais de origem ou pelo Conselho da Justiça Federal. Mas nada impede, a resolução permite, que em determinadas situações sejam nomeados outros conciliadores ou mediadores, mas desde que inscritos, então, no Cadastro Nacional de Conciliadores que eu falava do CNJ. Bom, a questão aqui ainda, prosseguindo na questão que já tinha adiantado, de quem pode ministrar os cursos, está aqui no artigo 18, né? Mas os cursos, quando não ministrados pelo SEGE, quando terão que ser observadas as mesmas regras, então, por exemplo, não pode o tribunal lá da 5ª Região, por exemplo, fazer um curso com menos de 40 horas de parte teórica. Não, tem que respeitar, no mínimo, o parâmetro curricular estabelecido, com carga horária estabelecida, sempre observados os parâmetros curriculares mínimos. Pode ir passando. A videoconferência, então, nós já colocamos na resolução, porque hoje que nós vivemos num mundo de processo virtual, nós não podemos pensar em fazer cursos só presenciais. Nós temos que também trabalhar nos treinamentos através de videoconferências e a plataforma de ensino à distância. A carga horária, então, aqui está disciplinada. Por que o Conselho da Justiça Federal colocou carga horária de 40 horas teóricas e 60 a 100 de parte de estágio supervisionado? É a diretriz estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, que é quem coube disciplinar a carga horária a ser observada. Então, com base nisso, o Conselho da Justiça Federal está seguindo. Se eventualmente vier a ser modificado pelo CNJ, nós podemos adequar também para seguir novas diretrizes, seja para diminuir, seja para aumentar. Mas, nesse momento, é a diretriz que está sendo observada. Quem é que vai poder se inscrever? Aí nós teremos editais próprios em cada tribunal ou seção judiciária para selecionar quem quer atuar como conciliadores. No âmbito da legislação, da lei de mediação, há um requisito específico lá, que tem que ter graduação em qualquer curso superior e tem que ser graduado há no mínimo 2 anos para mediador. Para conciliador não há essa exigência. Mas os editais, então, farão dentro desse parâmetro essa seleção para dar o treinamento. Então, a ideia é, tendo vagas para conciliador, a seção judiciária ou o tribunal farão editais para selecionar essas pessoas interessadas, dentro dos parâmetros a serem estabelecidos no edital, e, a partir daí, vai fornecer, então, todo o treinamento para que possam atuar. Cabe referir que todos os atuais conciliadores que a Justiça Federal já possui, eles continuarão a atuar como tal. Eles não precisarão refazer todo o treinamento, mas um curso de atualização nos novos moldes já previstos, mas eles não terão solução de continuidade. Continuarão a atuar como conciliadores, mas terão, então, na sequência, que fazer um curso de atualização, como está previsto na resolução do CNJ, através da emenda número 2. A frequência do curso é de 100% na parte teórica, não pode ter menos de 100%, de que isso é importante, e o número mínimo de audiências a ser realizadas, seja de conciliação ou mediação, com relatório descrevendo como ela aconteceu, detalhando, demonstrando conhecimento das técnicas, serão de 10 audiências para cada curso. A certificação, então, também será fornecida por quem ministrar os cursos, né? Podemos passar aqui para ir adiantando. E aí tem a questão das demandas complexas, né? Nós temos demandas menos complexas no âmbito da Justiça Federal e outras mais complexas. Então, imagine, os treinamentos a gente está prevendo, de que forma? Um curso básico para atuar nas demandas
vamos dizer assim, mais corriqueiras, como, por exemplo, demandas previdenciárias, contratos bancários com a Caixa Econômica Federal, ações menos complexas. Quando se tratar, por exemplo, de processos como demandas de natureza ambiental, ou eventualmente questões indígenas, questões assim que envolvam um conhecimento de complexidade maior para fazer a conciliação, nós também pretendemos e disponibilizar pelo Conselho da Justiça Federal treinamentos para essas demandas mais complexas, preparando também, para quem já tem o curso básico, cursos em linhas específicas. Bom, aqui os anexos tratam então a estrutura dos cursos, o que eles terão de parte teórica, que desde panorama da conciliação, fundamentação teórica, apresentação à conciliação, teoria e prática, princípios e assim por diante. E da mediação também, então são 2 cursos específicos, um para conciliação e outro para mediação. Bom, então daquela primeira resolução, que é a 398, que eu falei por primeiro, dessa regulamentação recente, cria então toda essa política, tem outros dispositivos também importantes nessa resolução, criando essa política dentro da Justiça Federal, tanto na área da conciliação quanto da mediação, a serem então observadas pelos tribunais. A maioria dos tribunais já tem um número significativo das centrais, dos centros de conciliação, das subseções, outras ainda têm que avançar na instalação, não são todas que fizeram essa instalação. Pois bem, visto a estruturação e a questão dos treinamentos, eu gostaria de falar um pouquinho mais do Fórum Nacional então, Previdenciário da Conciliação. Esse fórum, que também foi aprovado agora no início de maio, ele será instalado oficialmente no dia 13 de junho. E ele foi criado justamente, como eu falei de início, para fazer uma ligação entre a Justiça Federal e os órgãos públicos envolvidos na questão da conciliação e também na questão, com ênfase maior na questão previdenciária, que é hoje, na Justiça Federal, o maior volume de processos que a gente tem em tramitação, principalmente quando se trata de juizados especiais. Então, o volume de demandas previdenciárias exige, por parte também do Conselho da Justiça Federal, um olhar mais específico, um trabalho mais específico em relação a isso. Bom, vamos ver só quem são os componentes aqui, quem é que vai compor o fórum. Então, o fórum, ele é presidido pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, né? Irão compor um ministro do STJ com atuação na área previdenciária, já que nós estamos privilegiando para esse fórum muito questões previdenciárias. Nós teremos um representante da Advocacia Geral da União, um representante do INSS, o procurador-chefe da Procuradoria Federal, também especializada junto ao INSS, os coordenadores dos núcleos permanentes, então, de conciliação dos tribunais, o representante do Ministério Público, um da OAB, um da Defensoria Pública, um da JUF para representar os juízes federais e também um do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que também representa os advogados com atuação mais no direito previdenciário, com a possibilidade de convidar a cada reunião do fórum outros participantes. Por exemplo, se o foco para determinada reunião queira se estabelecer alguns parâmetros na área da desapropriação, podemos chamar representantes do DENIT. Se o momento for para questões envolvendo mais a Caixa Econômica Federal, representantes da Caixa Econômica Federal. O fórum tem uma composição definida, mas nada impede de que a cada reunião sejam convidados outros integrantes para tomar assento para deliberações de acordo com a pauta a ser tratada. A ideia desse fórum, ela nasceu de experiência já que foi sedimentada há um período mais longo no âmbito do TRF da 4ª Região, onde lá tem um fórum em cada seção judiciária que funciona e também um fórum regional. Então, a ideia de transformar em fórum nacional foi pelo resultado muito efetivo lá, seja na aprovação de enunciados e recomendações,
seja no aspecto de retirar obstáculos que estariam impedindo a realização dos acordos. Então, a partir de um fórum nacional, a expectativa é que a gente identifique quais são os obstáculos enfrentados em cada vara federal, em cada subseção, nos centros judiciários, que estão impedindo o êxito nas conciliações. Porque o problema que existe lá no interior do Rio Grande do Sul pode ser o mesmo problema que existe no interior da Bahia, ou no interior de São Paulo, ou numa capital. Então, nós temos que tratar isso de uma forma que dê um resultado uniforme para toda a Justiça Federal. Então, a ideia da criação desse fórum é tentar trazer os atores envolvidos nisso, os chefias dos órgãos públicos que têm um poder de decisão, que têm condições de estabelecer um regramento quando necessário dentro de cada órgão e assim buscarmos eliminar ou pelo menos reduzir o número de obstáculos para que os acordos aconteçam em cada um dos centros judiciários onde se farão as conciliações. Então essa é a ideia do centro. Como eu comentei, no dia 13 de junho nós faremos a instalação com a primeira pauta de temas a serem tratados. Os órgãos públicos estarão recebendo nessa semana ainda os convites para essa reunião que será realizada e a partir daí então outras políticas, outras questões também poderão ser tratadas e implementadas na conciliação como um todo. Digo, ministro, que é um árduo caminho que nós temos pela frente. Nós estamos iniciando. O Fernando participou também das nossas reuniões, os dias que antecederam a esse encontro, e nós temos no âmbito da Justiça Federal juízes e servidores que estão muito empolgados, que estão acreditando nessa nova política e com certeza darão uma contribuição muito grande, terão a energia necessária para vencer os obstáculos e a gente consiga avançar, transformando então essa questão da conciliação e mediação uma realidade mais concreta no âmbito da Justiça Federal. Embora hoje nós tenhamos um número de acordos significativos, mas ainda é muito baixo frente ao número de processos que são ajuizados a todo dia no âmbito da Justiça Federal. Então, seria essa parte que eu queria apresentar para debate, com a questão da regulamentação na questão da política, da conciliação e mediação, a realização dos cursos e também a criação do Fórum Nacional Previdenciário da Conciliação. Muito obrigado.